Mário, eu queria tocar aqui agora um videozinho. Ele tem 5 minutos, mas é bem interessante, porque ele é um vídeo... 5? Sim. Mas pode ser... Isso no YouTube é um longa-metragem, não é um filme, Mas aqui né? tem 1 hora de programa, pelo menos. Então, o que são 5 minutos em 1 hora de programa? Nada. Mas eu acho que é importante, e vou te dizer por quê. Primeiro que o vídeo não é do Celso Pastor, mas é da mulher dele, que é também doutora em economia, sócia dele, a Maria Cristina Pinotti, e ela fala do quê? Ela fala de grande corrupção, de pequena corrupção, e ela reverbera a tese que o Sérgio Moro colocou, né, no ato de filiação dele, né, de que a corrupção está na base das mazelas da sociedade. Então ela faz justamente de uma forma muito didática, essa explicação de como a corrupção impacta nessas outras esferas, né? Então, toca, Robson, Freitas... Traz a pipoca, por favor. Traz a pipoca. Aproveita para... Serve um café. O Robson, pega um café para o Mário, Traz por favor. A pipoca. Vamos comer pipoca aqui, Robson. Vamos comer eu e você pipoca aqui. Vai. Avisa para o Robson aí, ele está me ouvindo, mas ele não sabe, mas o Freitas, ele às vezes vem aqui, traz água para mim e tudo. Mano, aqui não. Que história é essa? Não, o Robson faz uma gentileza para mim, mas, pô, pipoca que é o que tem de bom, né? Pipoca aqui é para todo mundo. Vamos comprar um cestão de pipoca. De micro-ondas. Mas vamos assistir lá Solta o vídeo. E o vento levou da mulher do Afonso Celso Pastore. Vamos lá. A pequena corrupção é a que passa pelo cidadão comum. A pessoa é obrigada a pagar uma corrupção para conseguir marcar uma consulta médica. Quer dizer, você tem que ter o filho passando mal, você chega no hospital e se você não pagar propina, você não é atendido. A pequena corrupção é muito baixa no caso brasileiro. Quer dizer, ela é mais baixa, segundo os dados da Transparência Internacional, ela é a mais baixa na América Latina inteira. Só 11% das pessoas pesquisadas, que foram entrevistadas, reportam que haver sido, de alguma maneira, sofrido algum tipo de demanda de que pagasse para matricular um filho, para pagar por serviços públicos, né? Pagar uma propina para ter o acesso ao serviço público. Isso não. No Brasil é muito baixinho. Se a gente tomar o México, por exemplo, 30% acontece, aqui era 11%. Se a gente pegar a Venezuela, é mais do que 50%, quer dizer, um caso absolutamente extremo. Então, portanto, a corrupção no Brasil está concentrada na grande corrupção. Grandes obras públicas, empresas públicas, sobretudo ligadas a óleo, petróleo, gás, minério, etc., cujos preços são meio flexíveis, concessões, projetos grandes de privatização e etc. E partidos políticos, que é um caso à parte, é como se o partido político fizesse a intermediação, né, entre o setor privado e o setor público. E aí a gente tem um quadro complicado, porque no fim as leis anticorrupção têm que passar pelo Congresso. Se você tiver um sistema tributário simples, transparente e fácil de ser compreendido pela população, a evasão fiscal é mínima. Quanto mais complexo o sistema tributário, maior é o incentivo a práticas corruptas. Quer dizer, e a corrupção aqui não é essa de molhar a mão do cara que você vai pagar o imposto ou que vem fazer uma fiscalização no seu lugar, na sua empresa. É você pagar para que leis sejam feitas sob medida para o teu caso. E nós temos leis, medidas provisórias, tarifas, entendimentos aqui, entendimentos ali. Então você cria uma rede de privilégios que, na verdade, nada mais são do que corrupção. Quer dizer, você está usando o poder público em benefício privado. Portanto, voltando, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma reforma tributária muito profunda para simplificar e para tornar tudo muito transparente. Transparência é o nome da luta contra a corrupção.
tudo que for feito para aumentar a eficiência da economia reduz a corrupção. E tudo que for feito para reduzir a corrupção aumenta a eficiência da economia. Quer dizer, é nesse sentido que a gente olha, e se você plotar num gráfico os dados de PIB per capita, por exemplo, de todos os países, e os índices de corrupção, de qualquer indicador que você quiser, você vai encontrar uma correlação elevadíssima, ou seja, países ricos têm corrupção menor, países pobres têm corrupção muito maior. Não há uma causalidade, eu não posso dizer que a pobreza causa corrupção, nem que a corrupção causa a pobreza. Ambas, tanto a pobreza como a corrupção, têm raízes comuns. O que é essa raiz comum? Qualidade das instituições. A abertura da economia é outro valor extremamente importante no combate à corrupção. Por quê? Porque você vai estar expondo o setor privado à competição e à concorrência internacional. Então, quando você tem uma economia muito fechada, muito mais fechada do que deveria, é muito mais fácil o empresário ir até Brasília e pedir uma tarifa do que ele batalhar por eficiência no seu negócio. Quer dizer, ele não tem no seu calcanhar um concorrente que está vendendo uma coisa melhor por um preço menor. A eficiência da máquina pública. Quer dizer, você tem que ter máquina pública que funcione de acordo com princípios de meritocracia, de eficiência e de responsabilidade com transparência, né? E assim vai, quer dizer, eu digo que é multifacetado, não existe bala de prata para você combater a corrupção. A sociedade brasileira está passando por um curso intensivo de democracia, a importância da transparência, a importância da sua própria, o poder que ela tem na mão. As redes sociais ajudam, né? E eu acho que, assim, comparando com outros casos de corrupção no mundo, eu acho que nós estamos, assim, apesar de trancos e barrancos por aqui e por ali, a gente está construindo um país muito melhor do que eu esperava. Muito bem. Mário? Esse vídeo é de quando? É de março agora. Então ela é uma otimista, né? Realmente a gente está construindo um país muito melhor do que a gente imaginava. Eu achei que esse vídeo fosse da época da Lava Jato, entendeu? Mas, se é de março, a doutora Pinotti, ela é bastante otimista. E eu acho que são os otimistas que têm que governar o Brasil, né? Afinal de contas, um pessimista não desiste. Chega, né, de pulsão de morte. Ela tem total razão, né? Agora, a questão toda é a seguinte, né, Cláudio? Tá. O diagnóstico a gente tem, né? Tem. A gente sabe. Agora, o problema é que você põe o paciente no hospital e só tem açougueiro, né? Essa que é a verdade. Então, desculpe aqui o meu pessimismo, mas assim, vamos criar mecanismos para acabar com a grande corrupção. Bom, o sistema se alimenta dessa corrupção. Então, ou a gente começa a votar melhor, a exigir que não haja caciquismos, né? Aquela história aqui que eu disse aqui, eu acredito, por exemplo, uma maneira de acabar com o caciquismo que está na base do sistema brasileiro e que está na base da corrupção e do fisiologismo, é isso, tá bom, tem um fundo partidário aí, né? Aliás, um fundo partidário, não, um fundo eleitoral, tá, 50% desse fundo eleitoral tem que ir para novos candidatos, que não tenham nenhuma relação de parentesco ou qualquer outra com os caciques. Bom, mas vai ser feito? Não, né? Porque quem comanda o sistema são esses caras aí. A doutora Pinotti, ela podia dar uma olhadinha no que está acontecendo em Lisboa lá, né? Para ter uma ideia do tamanho da encrenca, né? Agora, o diagnóstico está correto, é isso aí. Inclusive, eu acho importante ela enfatizar isso, de que também te diz, a corrupção está instalada no Brasil de alto a baixo. De fato, há corrupção, mas em qualquer país do mundo, Cláudio, talvez com exceção dos escandinavos, né? A pequena corrupção, ela existe, né? Mas no Brasil, mas é pequena também, a quantidade é pequena. E no Brasil, eu gostei de saber esse dado aí, que eu não tinha conhecimento, que 11% apenas das pessoas entrevistadas pela Transparência Internacional, né, disseram que tinham sido vítimas da pequena corrupção,
né? Isso é importante, porque mostra que o brasileiro não é essencialmente corrupto. Exato. Ao contrário do que nós imaginamos, né? Na verdade, é um sistema, né, de grande corrupção, né, que faz com que a corrupção venha de cima para baixo e não de baixo para cima. Porque é muito fácil culpar a sociedade brasileira. Ah, o brasileiro é corrupto. Não, o brasileiro é trabalhador, né? O brasileiro é persistente, né? Há muitos defeitos dos brasileiros, obviamente, né? Assim como há em outros povos também. Mas de maneira geral, não é a corrupção, ela não está na base da sociedade, ela está no alto da sociedade, no alto da pirâmide. E é essa grande corrupção, né, que se espraia para baixo, né? E felizmente não de maneira tão capilar assim como a gente imaginava. É preciso acabar com isso. Agora, para acabar com isso, é preciso pôr cirurgião e tirar açougueiro, né, para operar o paciente. A questão é, como é que a gente vai tirar os açougueiros? Complicado. Leia-se Congresso Nacional, a gente sempre ressalta aqui a importância de você eleger bons deputados e senadores, porque, como a doutora Pinotti botou no vídeo ali, né? Assim, a gente sabe, né, o diagnóstico, Mário, como você bem disse, a aprovação de uma reforma administrativa, de uma reforma tributária, tudo isso é o que já está aqui no pipeline já há muito tempo. Aliás, todo o governo, a gente está sempre falando de reforma. O problema é que quando essa reforma vai ser votada, ela tramita no Congresso, ela acaba sendo reformada sem qualquer outra coisa, como aconteceu com o pacote anticrime, né? Que e como aconteceu com essa reforma tributária maluca, que chega uma hora que os economistas sérios, né, o mercado, enfim, Deus mercado, fala assim, pelo amor de... O empresário falou, não, tá bom, então deixa como tá, porque vai piorar, né? Vai piorar, então deixa como tá, porque a coisa chega aí e piora, né? Fazem puxadinho, jabuti, tamanduá, né? É espantoso. A qualidade do político brasileiro, independentemente da corrupção dele também, a qualidade intelectual é muito ruim, entende? Não é possível. É um dilema a democracia, né, Cláudio? Porque como é possível você pôr como legislador, ou seja, o sujeito que confecciona leis, que aprova leis, um sujeito que é ignorante em qualquer matéria. E está cheio de gente ignorante no Congresso. É por isso, inclusive, que eles são tratorados, né? Pelos caciques espertalhões e tudo mais. E não adianta achar que com uma boa assessoria, apenas, né, um deputado, um senador, é capaz de legislar direito. Não. Então, para além de toda a questão da corrupção, do fisiologismo, existe também uma ignorância intrínseca na composição do Congresso, dos membros do Congresso. Agora, aí vai falar, bom, então vamos exigir diploma para eleger deputado. Essa que é a questão. Não dá para eleger, né, porque isso não seria democrático, né? Não dá para pôr uma cláusula dessa de barreira, digamos assim, né? Um empecilho desse. Também nem todo diploma, né, a gente sabe, no Brasil principalmente, nem todo diploma, né, ou quase todo diploma, né, na verdade é só um canudo ali que o cara conseguiu, então também não significa grande coisa. Então a gente tem realmente um problema na qualidade do homem público brasileiro, que está ligado também à educação, né, aí começa, né, você vai voltando, né, como a educação brasileira decaiu, também a qualidade do homem público piorou, assim como a qualidade dos profissionais, né, mesmo no jornalismo. Jornalismo, assim, não é que o jornalismo brasileiro era uma maravilha, não, mas pelo menos as pessoas sabiam escrever português, né? Escrever em português, não sabem mais. É complicado, é difícil. Então é isso, a gente está pagando um preço dramático por tudo isso.